Bom dia a todos. Vamos dar continuidade com as videoaulas da disciplina ENG 438, tópicos especiais em engenharia química, mais voltada para modelagem e simulação, tá? Então hoje a gente vai começar aqui esse material que é relacionado com os primeiros passos para a simulação. Meu nome é Delano Mendes Santana, sou professor do Departamento de Engenharia Química da UFBA. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai começar com os primeiros passos, a instalação, né, do software que a gente vai utilizar. Então, os simuladores de processo, né, os comerciais mais conhecidos, são o Aspen Plus e o HiSys. O Aspen Plus, ele é um simulador linear, ele é um pouco mais preciso, tá? Principalmente em simulações de coluna de destilação, com separações mais complexas, envolvendo interações binárias com compostos menos conhecidos ou modelados. Então ele tem uma flexibilidade maior de ajuste desses componentes, enfim, um pouco mais completo com relação a isso. O HiSys, ele tem uma estratégia de simulação conhecida como matricial. Tá? Ele é mais fácil de convergir e de modelar, né? Você não precisa só os dados de entrada, você pode dar um dado mais para frente da corrente, que ele consegue identificar a entrada. Então ele não tem essa questão linear que o Aspen Plus tem. Então ele é mais fácil, mais intuitivo de você ir colocando as informações. Principalmente quando se trata de simulações com reciclos, né? E especificações que não são corrente de entrada. Tá? Esses são utilizados largamente na indústria, porém possuem taxa de utilização, né, e necessidade de licenças. Como a gente não tem essa licença na UFBA, a gente vai trabalhar com softwares de código aberto, tá? Então são os softwares chamados de open source. Então existe esse termo CAPE Open, tá? Que é o Computer Aided Process Engineer em código aberto. Né? O CAPE é esse Computer Aided Process Engineer e o Open significa que é código aberto, que consiste em especificações com o objetivo de expandir, né, a gama de aplicações de tecnologia de simulação de processo. Esse código é gerenciado por uma instituição não governamental sem fins lucrativos chamada de CoLab, que é CAPE Open Laboratories Network. Tá? Essas especificações definem um conjunto de interfaces de software que permite a representação de um componente, Process Model Component, em um ambiente de simulação, Process Model Environment. Então você consegue modelar, né, um componente em um ambiente de simulação. Isso que é modelagem e simulação. Então esse processo de modelagem também é conhecido como Digital Twins. Né? Como eu tinha falado antes, você tem um gêmeo da sua planta, da sua unidade, do seu equipamento, representado na simulação. Então você consegue variar as condições de operação sem precisar mexer no equipamento da planta. Então, os mais conhecidos aí, né, e mais utilizados são o DWSim, tá, que é o que a gente vai utilizar, e também o Coco e o OpSim. Mas o OpSim está com uma versão só de 2017, uma versão única, enfim. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o DWSim, porque no entendimento que eu tive aí dos softwares, ele é o que tem a interface mais amigável, tá? E tem bastante atualização recente. Tá? A última que eu vi foi de abril, agora de 2020. Então, os desenvolvedores aí, o criador do software, o Daniel Medeiros, que é engenheiro de processo aí, especialista da Petrobras, estão sempre disponibilizando versões novas, né, com ajustes, com novidades, enfim, bastante material, bastante tutorial, né, sobre o DWSim. Então é esse software que a gente vai utilizar nas nossas aulas, tá bom? E essa videoaula e as próximas, provavelmente, que esse material que eu estou apresentando aqui, provavelmente vai se dividir em várias videoaulas por conta do tamanho, né? Então será utilizando o DWSim. Mais para frente no curso a gente vai trazer outras ferramentas, CAPE Open, como o Mosaic, e até modelagem CFD, usando o ANSYS Student,
mas boa parte aí da disciplina, para a gente passar por todas as operações unitárias e vários exemplos da indústria, a gente vai estar utilizando o DWSIM, tá bom? Então vamos lá. Essa parte agora ela vai ser um pouco mais dinâmica. Eu vou precisar ficar mudando a tela, né? Porque eu vou mostrar como é que se instala o software. Então não vai ser mais tanto voltada para no PowerPoint e explicativa, né? Vai ser uma coisa mais aplicada, como se a gente estivesse na sala de aula. Vamos ver como é que fica isso em videoaula. Tá? Como eu falei antes, é um piloto que a gente está fazendo aqui para a transição aí até o período de retorno das aulas, né? Então, vamos ver como é que fica esse compartilhamento de conhecimento com vocês. Vamos lá. Então, vou começar aqui acessando o site, né, da DWSIM. Tá? Então, essa é a interface, né, do site. Então, tem bastante coisa aqui. Abaixo do WC você pode ver um pouco mais, downloads, como se tornar um patrão, literatura, tutoriais, enfim. Tem bastante informação disponível sobre o DWSIM. Tudo em inglês, tá? Que ele é usado aí por muitos lugares, não só aqui no Brasil. Então a gente vai entrar aqui em downloads, tá? Seguindo aqui, número 4, downloads, installers. Eu vou seguindo o passo a passo aqui, para mostrar para vocês que todas as informações estão disponíveis. Caso precise de alguma informação adicional, eu passo aqui para vocês e mostro como é que faz. Então o vídeo vai complementar o arquivo que vocês já possuem desse material aqui, tá bom? Então a gente vai aqui em Installers, for Windows, tá vendo? Ele existe a versão para Windows, existe a versão para Linux, Mac, tá vendo? Então já tem uma versão 6.0 aqui, ó, do dia 20 de maio, né? Já é uma versão até diferente do que eu falei para vocês, de abril, tá? Então, a de 13 de abril tá aqui, ó, a de 5.8, tá vendo? Já existe uma versão 6.0 aqui, provavelmente na aula a gente vai trabalhar com essa parte, com esse software novo, tá? Então, ele já tem até a parte dinâmica. Então, vou precisar entender como é que funciona, né? Porque é uma versão nova, mas no decorrer da disciplina, provavelmente a gente vai trabalhar com essa versão 6.0 aqui, tá bom? Então, clica aqui em Free Download, tá? Free Download, tá vendo? Quando eu montei esse material, a versão era de 21 de fevereiro, né? Então eles estão atualizando frequentemente, por isso que eu tive a escolha de utilizar o DWSIM. Então ele vai abrir essa página do download, clica, e salva o arquivo na máquina de downloads. Por exemplo, eu vou salvar aqui na minha pasta de softwares, porque é uma versão nova, DWSIM, mas vocês podem salvar onde vocês quiserem, tá? Depois é só entrar na pasta onde vocês salvaram, tá? Fez o download aqui, né? Faltando alguns segundos. 134 MB. É só entrar na pasta onde foi instalado o software. Ele já
já baixou aqui, já foi concluído o download. Então, ele protegeu aqui, ó, executar mesmo assim, que é o instalador, né? Então, vai dizer sim, Brazilian, português, ok, e vai clicando aqui seguir, né? Seguindo os passos da instalação, selecionando todos os componentes para instalar e seguindo com os passos aqui da instalação, clicando em próximo, como qualquer instalação aí de software comum, tá? Precisa aceitar alguns passos, eu não vou fazer para poder não gerar nenhuma inconsistência com o software já instalado agora, para não atrapalhar o segmento da videoaula, tá? Mas os passos estão aqui, ó, seguindo os passos da instalação e concluído, tá? Deixa eu só cancelar aqui. Pronto. Então, com esses passos concluídos, vocês já vão ter instalado o DWSim na máquina de vocês, tá? Então, a gente passa aqui para essa outra seção da videoaula, que é abrindo e explorando, tá? Como a gente abre, como que são as interfaces, enfim, tá? Então, essa parte aqui é interessante explicar para não gerar confusão com o material, na hora de clicar, na hora de abrir, né? O DWC ele tem duas interfaces distintas. Ele tem a interface clássica, que é chamada de Classic UI, que é User Interface, né? E essa Cross-Platform UI, que é a interface um pouco mais moderna, digamos assim, do DWSim. Então, essa interface clássica é baseada em Windows Forms, então, que foi utilizada desde as primeiras versões do DWSim. Então, a estrutura do Windows Forms Graphical Library foi criada especificamente para aplicações em Windows. Então, essa interface é mais estável, né, nesse tipo de sistema operacional, comparado com Linux ou Mac. Tá? Porém, tem essa outra interface cross-plataforma, que ela é baseada em biblioteca chamada HOForms, tá? Que é uma cross-platform Graphical Class Library, diferente um pouco da Windows Forms, tá? Mas para isso suporta Windows, Linux, Mac e outro sistema operacional de celular, inclusive, tá? Então, foi criado usando a linguagem C++, e no Windows ela roda, como eles chamam de Presentation Foundation, tá? E por isso pode ser um pouco mais instável, tá? Em alguns momentos. Várias simulações que eu fui fazendo, muitas vezes quando ele não consegue convergir, ele acaba fechando, tá? Então, a ideia é que a gente use essa cross-plataforma inicialmente, que aqui, como eu falei aqui embaixo, deixa eu botar o pointer. Opa, desculpa. Eu falei aqui embaixo. Devido à maior facilidade de utilização e presença de muitos guias, né, fundamentais para simulações iniciais, decidimos utilizar essa interface cross-plataforma. Porém, caso haja alguma instabilidade, pode ser utilizada a interface clássica. Os termos e campos são bastante semelhantes e as diferenças são basicamente em estética e diagramação, não em conceito. Então a ideia é que a gente vá utilizando aí a cross-plataforma nas primeiras simulações que a gente for fazendo, para vocês irem vendo como é que funciona o software. A entrada de dados, ele tem alguns passo a passo bem didáticos, então eu gostei para trazer para vocês. Então, a gente vai utilizar essa cross-plataforma. Porém, se gerar algum tipo de falha ou instabilidade, a gente pode usar a outra interface também sem problema nenhum,
tá bom? Então, vamos abrir aqui o DWSim, tá? Vou sair, ele vai aparecer na área de trabalho de vocês, DWSim, cross-platform. Ele vai carregar e vai abrir essa seção aqui de interface inicial, tá? Peraí que eu vou saindo aqui da página que estava. Que é essa daqui. Então, essa é a interface inicial do cross-plataforma, tá? Como vamos iniciar uma nova simulação, vamos clicar em New Simulation. Caso não seja a primeira vez, basta abrir uma simulação existente em Open Simulation, tá? Se tiverem alguma simulação já aberta, normal, né? Como qualquer outro software, Microsoft, por exemplo. Como eu falei, aqui já existe essa outra interface que não tem essa caixinha inicial, mas também tem essas mesmas botões de abrir, de nova, enfim, tá? Então, nós vamos abrir aqui New Simulation. Tá? E ele vai abrir essa caixinha aqui de Simulation Setup Wizard, tá? E a gente vai passando aqui em Next. Ele tem as etapas de definição dos componentes. Por exemplo, vou colocar aqui água. Tem que clicar para selecionar e depois clicar na caixinha, tá? Ele tem essa outra seção, etapa 2, para definição do modelo de processo, tá? Você vai dando informações aqui de como que é o seu processo para que ele possa sugerir, né, o modelo termodinâmico. Eu achei legal essa parte aqui, que ele, com base nos dados que a gente coloca, ele já dá uma sugestão, né? Eu passei no começo lá das aulas em que eu não estava ainda disponível, eu passei alguns artigos para vocês lerem sobre a questão do modelo termodinâmico, que é fundamental essa escolha. Então ele dá algumas dicas aqui já, então isso é bom, tá? Mas não impede ou não elimina a necessidade da gente precisar fazer essa análise crítica, tá? Então, como eu botei só água, vou colocar aqui, ó, this is a single water simulation, mas eu posso selecionar aqui qualquer outra caracterização de acordo com os meus componentes. Aí eu vou em Next, boto aqui Simulation, vou chamar de aula, tá? E eu defino os sistemas de unidades, tá? Eu criei um sistema de unidades chamado padrão indústria, tem algumas modificações que eu vou mostrar para vocês mais para frente como é que faz, tá? Mas aqui vocês vão selecionar qualquer um. Quando já tiver criado esse padrão indústria, vocês podem clicar em padrão indústria, mas não é aqui que cria, é na parte de unidades. E aí, finish, que ele criou duas vezes. Ele abriu duas vezes uma nova simulação, né? Então, ele vai abrir essa caixinha aqui de simulação. Deixa eu ver aqui se eu passei alguma coisa. Então, as etapas da construção de simulação: definição dos componentes, seleção do modelo termodinâmico, verificação das unidades, fornecimento dos dados das correntes de entrada, construção do esboço de um fluxograma de processo, informação das condições de processo de cada operação unitária e depois verificação dos resultados. Então, ele vai dando, pelo menos essa parte inicial aqui, ó, ele vai direcionando para que sejam colocadas as informações, né? Então, eu achei interessante essa interface por conta disso. Então, aqui está mostrando, né, as etapas que a gente já passou. Pode ficar um pouco repetitivo, pessoal, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é passando pelo material, né, e fazendo na prática para vocês irem vendo, né? Então, complementa um pouco o material.
Então aqui eu coloco os componentes, né, como eu falei. Adicionar os componentes. Primeiro momento vamos adicionar apenas água, que foi o que eu fiz. Então escrever water no campo search e apertar enter. Então são necessários 2 cliques, né, como eu falei. Um para realçar o componente e o segundo para realmente selecionar. A seleção é confirmada por aquele tickzinho que fica do lado, como eu mostrei para vocês. Tá vendo? Esse tick aqui, ó, que confirmou que foi selecionado o componente. Então, como eu falei para vocês, né, tem que ter um cuidado muito grande com a seleção do modelo termodinâmico. Tem essa leitura recomendada aqui, que é o Don't Gamble with Physical Properties for Simulations. Disponibilizei para vocês esse artigo. Ele dá um passo a passo bem bacana de como selecionar o modelo, né, com base nos componentes da sua simulação e com base na característica deles. Por exemplo, se eu tenho água, eu vou usar um tipo de modelo. Se eu tenho água, hidrocarboneto, a baixa pressão, eu vou usar um tipo. Se eu tenho outros componentes eletrólitos polares, eu vou usar um outro tipo de modelo. Então tem esse direcionamento nesse software, que ele é bem bacana. Tem esses outros três, na verdade, né, que mostram algumas dificuldades e alguns warnings, né, algumas recomendações com relação a possíveis falhas, né, de dimensionamento ou de interpretação de resultados se a gente utilizar um método ou um modelo termodinâmico equivocado, tá bom? Então aqui, como eu falei, the Single Water Stream Simulation. Então, entende que o desenvolvedor do software, ele entende que essa etapa é de suma importância, né, para o resto da simulação e já solicita algumas informações para direcionar, tá? Então, aqui será uma simples simulação de água e vapor, então marcaremos apenas esse item. Em outras simulações, utilizaremos as demais opções, como vocês vão ver aí nas próximas videoaulas, tá bom? Então aqui inclui informações básicas de simulação, como nome, sistema de unidade e formato de números. Então, vamos nomear a nossa simulação como queiram. Eu botei aula, né? Aqui nesse exemplo eu até botei ENGE 438 e escolher o padrão SI. Tá aqui no slide eu até coloquei o SI, mas depois a gente vai ajustar, então não tem problema, tá? E aqui a gente deixa como default, tá bom? Isso é questão de formato, esse tipo de coisa. E aí, finish, como a gente fez. Muito bem, então aqui, ó, é aquela interface que já apareceu, tá? E aqui nessa aba Flowsheet, ó, ele mostra essa caixinha aqui com esses textos que já apresenta também uma configuração padrão, tá? Semelhante ao que a gente já falou. Selecione os componentes, coloque um pacote de propriedades termodinâmicas e um pacote de flash, coloque operações unitárias, coloque correntes, né, de processo e de energia, selecione um objeto, clique no objeto para colocar suas propriedades, conecte essas operações unitárias, edite as propriedades e rode a simulação. E aí veja os resultados, tá? Basicamente isso que a gente vai fazer aí nas próximas videoaulas com as operações unitárias, tá bom? Então aqui a gente tem o botão de salvar, tá? Né? Tá aqui, eu estou mostrando aqui no que a gente acabou de abrir, né? A gente tem aqui a definição de componentes, tá? Se clicar aqui, ele vai abrir a seção. Acabou que não selecionou a água, acho que é porque tinham duas simulações abertas ao mesmo tempo. Eu vou fechar essa daqui. Aqui está selecionada a água, então foi aqui que a gente caracterizou, né?
Então aparece a mesma telinha aí que eu mostrei para vocês, tá? Definição do modelo termodinâmico, que lá foi aquela parte inicial, foi as orientações, né? Mas depois que saiu daquilo ali, você não volta mais para aquela tela, então você volta por aqui, ó. Define os componentes. Quero adicionar um componente novo. Eu vou aqui e coloco uma outra coisa. Aqui são as bases. Simulation Base, tá vendo? Ele já sugeriu, tá vendo? O Steam Tables aqui, ó, que é da IAPWF, ou IAPWS. Então, ele já sugere a utilização desse pacote termodinâmico, tá? E já sugere também aqui o Nested Loops como algoritmo de flash. E aqui também, ó, tem a parte de reação que a gente vai usar nos próximos exemplos, tá? Quando a gente tiver uma série de reações aqui, a gente vai adicionando, tá? Então, é nessa caixinha que eu quero mostrar, nessa videoaula eu quero mostrar as funcionalidades do software, tá? Não vou entrar com conceito, com conteúdo não, é só uma aula de apresentação do software, tá? Então aqui, ó, você define, aqui você salva, né, o arquivo. Eu vou salvar aqui como tem uma pastinha aqui de simulações, vídeo, aula inicial. E vamos seguindo aqui, ó. Aqui a gente define o modelo termodinâmico, que é a parte de reação, né, como a gente já mostrou, tá? Ele já vai, tá vendo? Como já informamos, será apenas uma simulação com água e vapor já foi preenchido como IAPWS, tá? Então, esse é um pacote termodinâmico aí da Associação Internacional de Propriedade da Água. Então, se vocês quiserem aí entrar no site da IAPWS, está disponível aqui. Tem bastante material também bacana sobre propriedade da água, né? Alguns pacotes termodinâmicos, tá? Se a gente clicar aqui em editar, por exemplo, né? Possui configurações extras, né? Para possibilitar um maior controle pelo usuário, para tornar os cálculos mais precisos ou validar com valores reais, por exemplo. Então dá para a gente mexer com algumas coisas aqui, até os parâmetros de interação, enfim, dá pra gente, os KIJs aqui, tá vendo? Dá pra, no Unifac, dá pra gente trabalhar com isso, tá? A gente vai ver mais pra frente nos exemplos, tá bom? E aqui, o algoritmo de flash, tá? Ele vem cadastrado como default no Nested Loops, tá? Mas esses detalhes ou os outros podem ser vistos aqui no Smith Van Ness, né, que a gente já usa aí na engenharia química com bastante frequência. Então lá pode ser visualizado, né, como é que é o algoritmo, como que ele funciona, quais são as principais aplicações, tá? A gente traz aqui algumas orientações, algumas notas aqui, né, sobre esses algoritmos de flash, para dar uma noção para vocês, né? Não tem o detalhe, mas o detalhe pode ser visto lá no Smith Van Ness, o detalhe numérico, mas aqui eu trago algumas orientações. Vou ler aqui para vocês. Os algoritmos de flash são responsáveis por determinar as condições de equilíbrio termodinâmico de misturas a determinadas pressões, temperatura e composição, né? Como o nome disse, flash, né? Ele define qual que é a condição de equilíbrio. Então, alguns algoritmos têm maior precisão para equilíbrio líquido-vapor, em duas fases, outros para equilíbrio sólido-líquido. Então, enquanto a quantidade de fases aumenta, o tempo e a capacidade de processamento de cálculo aumentam e a confiabilidade dos resultados tende a diminuir, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso, existem algoritmos para diferentes situações, como escrito a seguir. Então, eu tenho o Nested Loops, VLE, que é o vapor líquido de equilíbrio. Então, recomendado para a grande maioria dos equilíbrios líquido-vapor. Tá? Eu tenho o VLLE, que são duas fases líquidas, então é vapor, líquido-líquido equilíbrio. Quando a fase líquida pode ser immiscível, formando duas fases distintas, né, em equilíbrio com vapor. Inside Out
VLE, recomendado para simulação de petróleo, com muitos pseudocomponentes, então ele tem algumas características do próprio algoritmo que são mais voltadas para pseudocomponentes. Então, essa opção de 3 fases é utilizada quando se espera a formação de água livre, tá? Junto com óleo. Gibbs Minimization, que é recomendado para sistemas químicos mais complexos e poucos conhecidos, ou seja, ele vai pegar a energia livre de Gibbs e minimizar para definir o equilíbrio. Então, é uma estratégia que muitos algoritmos utilizam para definir os resultados, né? Então, é também uma forma de algoritmo de flash. Tem o Nested Loop for Static Solid Systems, que é o SLE, que é recomendado para sistemas eutéticos, que é onde há equilíbrio entre 2 fases sólidas, né, com ligas metálicas ou soldas metálicas, por exemplo. Para soluções sólidas, né, que é o SLE, SS, né, a diferença do eutético está na estabilidade e homogeneidade da estrutura metálica, né, se não estão 2 fases, eles são homogêneos, os metais estão organizados de maneira que não é uma liga, não é uma mistura de 2 fases de metal, eles são mais intrínsecos, né? E o Nested Loop Three-Phase Immiscible VLLE, que é recomendado para sistemas com uma fase immiscível em qualquer condição, como exemplo água e óleo. O primeiro componente selecionado na lista de componentes-chave será o immiscível, tá? Então, o DWSIM é interessante que ele permite que sejam utilizados vários algoritmos, múltiplos algoritmos de flash para a mesma situação, da mesma simulação, tá? Determinada corrente, ou determinada operação unitária, você consegue mudar o algoritmo de flash. Isso vocês vão ver nos próximos exemplos, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai definir o padrão de unidades, como eu falei. Então, a gente vem aqui, ó, em Setup, Flowsheet Settings, e criar um novo set de unidades, tá vendo? Então, a gente vai aqui, Setup, Flowsheet Settings, e vai aqui, ó, Sistema de unidades, tá vendo? Exatamente como está dito aqui, ó, Sistema de unidades, Create New System Units, tá? Create New aqui, ó. Pá. Aí ele abre essa caixinha onde a gente vai fazer os ajustes nas condições das unidades, tá? Que vocês vão chamar de padrão indústria, como eu falei, tá? Padrão indústria e mudar para essas características aqui que eu falei, tá vendo? Temperatura em Celsius, pressão em quilograma por centímetro quadrado de G, mass flows em quilograma por hora, tá? Molar flow mantém mol por segundo, metric flow, volumetric flow mantém aqui metro cúbico por segundo, diferencial de temperatura Celsius, diferencial de pressão quilograma por centímetro quadrado, não tem G porque é diferencial, heat flow kilowatt, entalpia quilograma por quilojoule por quilograma, entropia mantém, viscosidade dinâmica Cp, tá? Viscosidade cinemática 100 Stokes, quantidade térmica, heat capacity, heat transfer área, diâmetro em milímetro, e aí mantenha como tá. Então são algumas ajustes de unidade que eu estou sugerindo para que o diâmetro eu pedi que fosse em polegada. Eu achei estranho, porque o diâmetro normalmente a gente usa em polegada, mas acabou que no slide aqui não apareceu. Mas tudo bem. Eu gosto de usar o diâmetro em polegadas porque são informações mais comuns de serem encontradas
nos documentos e nos datasheets e nas discussões. Então essas unidades elas estão mais enraizadas na cabeça das pessoas da indústria. Então, como eu falei, que a minha missão é aproximar mais as coisas, apesar de que para publicações a gente precisa usar o SI, mas eu vou trazer vários exemplos aqui nessa condição de padrão de unidades, tá? Quando a gente for precisar publicar isso de alguma forma, fazer o artigo, aí a gente pode fazer esses ajustes aí para o SI, né? Porque é o sistema internacional. Quando a gente comunica ou publica um material internacional, a gente precisa que ele esteja no SI. Mas aqui entre a gente, na nossa disciplina, a gente vai usar esse padrão indústria aqui, tá bom? Deixa eu fechar aqui, para não ficar me atrapalhando. Aí depois que eu já criei, é só selecionar aqui, ó, padrão indústria. Eu já criei algumas vezes aqui, para teste, para montar material, enfim. Aí ele aparece várias vezes aqui para mim. É só selecionar. Tá bom? Aqui tem essa parte de zoom, né? E aí começam as etapas ou as partes de softwares normais, Microsoft, a simbologia. Isso aqui pode ser um pouquinho diferente para outra interface, tá? Interface padrão, tá? Mas são botões intuitivos, né? De configuração. Então é tranquilo da gente se ajustar. Tá? Tem um botão de zoom. Tem esse botão aqui que roda a simulação, tá? Ainda não tem nada aqui colocado, por isso que ainda não dá pra gente rodar. Tem esses botões aqui que adicionam ou tiram o grid, né? Da simulação. Então isso aqui ele faz com que todas as coisas fiquem coladas aqui, né? No grid. Ou aqui ele tira o grid para você. Depende muito da estética, né? Isso aqui é mais para estética. Na verdade, essa parte toda aqui ela é para estética, tá? Aqui você coloca o grid e fica mais fácil de você alinhar os componentes, as correntes, tal. É para isso que servem esses botões. Ferramenta de ajuste estético, como eu falei, você alinha, tá vendo? Isso aqui você alinha pela esquerda, alinha pelo centro, alinha pela direita, alinha por cima, alinha pelo meio, alinha por baixo, equaliza horizontalmente, equaliza verticalmente. E esse botãozinho aqui permite você selecionar esses múltiplos objetos, né? Porque ele não funciona com Ctrl, tá? Você tem que... Depois eu vou colocar aqui os componentes e mostro para vocês como é que funciona. Os componentes não, as operações unitárias. Esse aqui é um inspetor de ajuda, né? Que ele fala, ó, essa operação unitária deve ser configurada dessa forma. Então é como se fosse um help online que está olhando o que você está fazendo. Tem um algoritmozinho que fica rodando e ele faz algumas sugestões de ajuste da simulação para que você consiga convergir a simulação que você está querendo, tá? Aqui é a parte gráfica. Aqui, apesar de estar esse texto, é aqui que vai estar a simulação, tá? Porque a gente não puxou nenhuma corrente, nenhum equipamento ainda, mas é aqui que vai estar o ambiente de simulação, flowsheet, né, que a gente chama. E a gente pode mudar por aqui, ó, Material Stream, Spreadsheet, aqui tem uma planilha Excelzinha, que é muito útil, a gente vai usar bastante. A gente pode colocar fórmulas, pode importar dados do flowsheet, pode exportar dados por alguma corrente, enfim, isso aqui é bem útil, tá? Questão de script aqui, né, para você fazer scripts em Python, em várias linguagens, e aí os resultados, tá? Normalmente a gente vai trabalhar aqui no flowsheet inicialmente para colocar as correntes, as figuras. Então você tem um log de mensagens, tá vendo? Ó, quando ele salvou aqui, ele já mostrou que foi feito backup, já mostrou que salvou na pasta tal. E aqui é a paleta de operações unitárias, como eu falei. Ó. Você tem correntes, mudança de pressão, separadores,
mixer, splitters, exchange, travador de calor, né, as colunas, reatores, operação com sólido, filtros e tal. Uses model, que é o que eu falei do Python, aqui os scripts de Python, você pode criar aqui também um flowsheet dentro do outro, para ficar às vezes mais lógico, tem um geral e outros internos. Operações lógicas, que é o controller, recycle, specification, e os outros aqui que tá vazio, tá? Então, como é que a gente inclui aqui as operações unitárias, as correntes dentro do flowsheet? É só selecionar e arrastar, tá? Você vê que sumiu o texto, então ela agora já começou a aparecer as correntes, tá? Então vou colocar aqui uma corrente de energia, né? Colocar aqui uma bomba, um separador, gas liquid separator, separador de componentes, enfim, mix and splitters, aqui é para você separar correntes, para você juntar correntes, trocadores de calor, heater, cooler, colunas, shortcut, né, que é a mais simples, que ela já traz o reboiler, o condensador, um desenho padrão, reatores, tá? Reator de conversão, reator de Gibbs, reator de equilíbrio, operações sólidas, operações lógicas, controller, o recycle e algumas ferramentas aí que a gente vai utilizando, tá bom? Então, basta clicar, né, e arrastar, como eu falei aqui, para começar a brincadeira. Então, a próxima etapa vai ser de falar das operações unitárias. Então, só para concluir aqui essa parte que eu tinha falado da estética, se você selecionar com o Ctrl, que é o que eu estou fazendo agora, ele não seleciona os dois. Você precisa marcar aqui, ó, Mode Select Mode, e aí você seleciona esses 4 equipamentos aqui, por exemplo, coloca eles para ficarem alinhados pelo centro, eles vão se alinhar pelo centro. Ficar alinhados por cima, eles vão se alinhar por cima. Alinhados para a esquerda, vão todos se embolar aqui na esquerda, alinhados pelo centro, entendeu? Você vai fazendo aqui os ajustes, acho que eu acabei clicando várias vezes aqui, ele se embolou todo, mas são questões de... Agora, como eu selecionei o Multi Select, ele consegue ir pelo Ctrl, tá? Ou consegue ir selecionando assim todo mundo, por exemplo, né? Tá, eu posso, por exemplo, alinhar todo mundo aqui pelo centro, tá? Isso é importante depois que vai montando a simulação, para ele ficar ajustadinho. E uma outra forma de colocar é aqui, ó, Add New Simulation Object, e aí eu posso botar um compressor, por exemplo, né? Adicionar. Então, apareceu não? Compressor? Aqui, compressor, C3, susto. Zoom to Fit, você dá um zoom aqui para... Vou desmarcar, deselecionar aqui para não ficar mais selecionando tudo. Zoom to Fit, você coloca todo mundo para aparecer, né? Às vezes está longe assim, ou está muito perto de cada um, você dá esse Zoom to Fit para aparecer toda a simulação para você se localizar, tá? E aí, para conectar essas correntes com as operações unitárias, não é juntando por aqui assim, tá? Não tem conexão pelo flowsheet. A conexão é dentro do equipamento, tá? Clicando no equipamento, ele vai ter uma abinha aqui, Connections. Aí eu coloco, por exemplo, a entrada como MS00, né? E a corrente de saída, eu tenho duas formas de colocar. Ou eu coloco uma outra corrente aqui no flowsheet e volto para a bomba e seleciono ela, tá? Ou eu crio um nome, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso botar descarga. Quando eu dou Enter, ele automaticamente cria a minha corrente aqui dentro do equipamento, tá? É o relacionado com a descarga do equipamento.
Mesma coisa para energia. Eu posso selecionar a ES01 ou posso colocar aqui, por exemplo, o trabalho da bomba. Ele vai criar uma outra corrente, tá? Sempre digitando... Opa, ele acabou indo para a corrente de energia. Sempre digitando o nome e dando Enter. Aí ele cria. Tá bom? Essa era a parte de primeiros passos e apresentação do software. A próxima etapa ela é de operações unitárias. Então, como a gente já está aí com mais de 40 minutos de aula, eu vou dar uma pausa, né, nessa videoaula e vou criar uma outra videoaula para iniciar essas operações unitárias, tá? Estou evitando aí deixar vídeos muito longos, até por questão do tamanho, da facilidade de navegação, do cansaço mesmo aí de vocês para a leitura, então vamos fazendo passo a passo. Agora a gente terminou de instalar, beleza. Então, até na aula mesmo, no dia da aula, a gente daria um intervalo agora, né? Tomar uma água aí no banheiro e tal, e voltaria depois com as operações unitárias. Tá bom? Obrigado aí por vocês e nos vemos na próxima videoaula.